Olá, queridos professores presenciais da EJA, queridos coordenadores regionais, queridos gestores, muito obrigado por estarem aí nesse dia, para esse momento de muita informação. Estejam atentos, porque vai ser muita coisa aí para vocês anotarem. Eu sou a coordenadora pedagógica, Cristiane Melo, e não estou aqui hoje sozinha, né? Com quem eu estou hoje? Olá, eu sou a pedagoga Sueli Dias e estarei aqui compartilhando informações extremamente necessárias para a educação de jovens e adultos e para que nós possamos fazer um trabalho de sucesso enquanto equipe educacional. Isso mesmo. Então vamos lá ver qual é a pauta da nossa reunião. Bem, temos duas pautas aí. O processo avaliativo da educação de jovens e adultos no ensino presencial com mediação tecnológica e as orientações do diário físico da EJA, tá bom? Estejam então aí muito atentos, que vai ser bastante informação aí nova para vocês. E o nosso tema de hoje é o processo avaliativo da educação de jovens e adultos no ensino presencial com mediação tecnológica. Neste primeiro momento, eu e a professora Sueli estamos aqui representando a coordenação de planejamento pedagógico do ensino mediado, ok? Nós vamos começar aí conversando um pouco e mostrando para vocês novamente como está a estrutura da EJA agora no ano de 2025. Vocês viram que nós tivemos uma mudança significativa, né, de fase para etapa, de anual para semestral. Então, isso impacta de diversas formas. Vamos ver, então, agora, olha, no primeiro semestre nós ofertamos, né, a quinta etapa, que corresponde ao sexto ano, a sétima etapa, correspondendo ao oitavo ano, nona etapa, a primeira série, e 11ª etapa, a terceira série. Isso mesmo, professora. E nós tínhamos, então, no primeiro semestre, os primeiros 6 meses do ano, essas etapas que a professora Cristiane aí especificou para vocês, e vamos estar entrando no segundo semestre, que é a sexta etapa, o 7º ano, a 8ª etapa, o 9º ano, a 10ª etapa, a segunda série. Como vocês podem observar, a 11ª etapa finaliza na terceira série no primeiro semestre. Isso mesmo. Então, vocês viram que teve essa mudança, né, essas mudanças significativas, e acarretou também uma mudança na carga horária dos componentes. Então, vamos ver aí. Considerando a carga horária da educação de jovens e adultos semestral, ela é diferenciada. Então, nós tivemos que realizar uma nova organização avaliativa, contemplando a especificidade da EJA e respeitando o tempo de aprendizagem dos estudantes dessa modalidade. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque o nosso aluno da EJA, por exemplo, o aluno da quinta etapa, né, que corresponde ao sexto ano, nós não podemos compará-lo ao aluno que está lá no ensino regular, né, no sexto ano. Aquela criança ainda, né? Não, o nosso aluno ele já é um jovem, já é um adulto, que tem necessidades formativas diferentes, né? Que tem necessidades diferentes mesmo. Então, nós precisamos também pensar nesse público da EJA, tá bom? E também na carga horária dos componentes. Como virou semestral, houve também uma adequação à carga horária do componente. Então, vários fatores trouxeram essa necessidade de adequação da nossa organização avaliativa. E para efeitos do rendimento escolar, professor, mudou alguma coisa? Então, na questão do efeito do rendimento escolar do estudante, será aferido ao final de cada unidade de estudo uma pontuação obedecendo a uma escala de 0 a 10, de modo que a pontuação mínima exigida em cada componente curricular, unidade de estudo, será de 60% dos pontos atribuídos, ou seja, 6 pontos. Até aí nada mudou, né?
Está muito fácil, nós sabemos todas essas informações aí ao ponto da letra. Então, vamos seguindo para que vocês possam entender melhor. O processo avaliativo de cada componente curricular e itinerário formativo é composto dos seguintes itens. Esse primeiro item que vocês vão ver aí é algo que já está presente na rotina do ensino presencial com mediação tecnológica, né? Alguns de vocês que já são antigos já sabem, né? É a nossa avaliação escrita, que tem o valor de 7,5, que contém 7 questões, sendo 5 questões objetivas e 2 questões discursivas. E ela acrescenta a 2,5 da avaliação das habilidades socioeducativas, totalizando os 10 pontos. Essa daí vocês já estão aí mais habituados, mas a professora Sueli vai falar agora de uma avaliação que entrou na EJA esse ano e vocês vão ter que se apropriar e prestar bem atenção aí. Qual é, professora? Isso mesmo. O que tem de novidade é a trilha de aprendizagem na educação de jovens e adultos, que é aplicada diariamente por meio da DL1 de cada aula da trilha, compondo um portfólio do estudante no total de 5 pontos, mais o Projetei no valor de 2 pontos, mais a autoavaliação no valor de meio ponto e 2,5 ponto da avaliação das habilidades socioeducativas, totalizando 10 pontos. Observem aí que a avaliação das habilidades socioeducativas tem tanto na avaliação escrita quanto na trilha de aprendizagem. Exatamente. Então, vamos ver aí os instrumentos da avaliação escrita. Nós temos a avaliação tipo A, né? Temos a avaliação tipo B. Gente, a avaliação tipo B, olha aí a observação que está aplicada somente se o estudante faltou na avaliação da prova tipo A, com justificativa. Então, fiquem bem atentos a isso, se o aluno está sempre, né, fazendo uma avaliação B, precisando fazer a avaliação B. A avaliação B deve ser uma eventualidade, né? Do aluno teve alguma situação e precisou fazer a B, que é uma segunda chamada, ok? Mas não é algo que ele deva fazer sempre, porque nós temos aí um momento de revisão, que é muito importante do aluno vivenciar isso, tá bom? E temos também lá, por último, a avaliação das habilidades socioeducativas. Então, nós já vimos que a composição dessa nota vai formar os 10 pontos a cada unidade de estudos. 7,5 da avaliação tipo A ou B e 2,5 da avaliação das habilidades socioeducativas. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre a avaliação das habilidades socioeducativas. Gente, ela é destinada às anotações pertinentes ao processo de aprendizagem de cada unidade de estudo. Então, cada unidade de estudo vai ter uma avaliação das habilidades socioeducativas. Quem avalia é o professor presencial, ok? Essa avaliação ela é feita por meio de uma ficha padrão, que a professora Sueli vai já mostrar para vocês. E ela é enviada junto ao pacote pedagógico a cada unidade de estudo. Olha os critérios que nós temos aí: autogestão, comunicação, autonomia, inovação, empatia e cooperação juntas, né? Cada critério desses é atribuído meio ponto para ir totalizando aí os 2,5. Gente, e isso daí? Hoje em dia nós estamos vendo, né, que a gente fala muito do desenvolvimento integral do aluno, né? Então, nós não devemos só nos preocupar do nosso aluno ter habilidades cognitivas, né? Essas habilidades socioeducativas que são avaliadas, elas também são desenvolvidas, tá, professor presencial? Então, é função sua criar estratégias para que o nosso aluno, ele se desenvolva, né? Se lá na primeira unidade de estudo ele não conseguiu totalizar, né, o 0,5 de autogestão, por exemplo, o que eu, professor presencial, vou fazer para que esse aluno possa se desenvolver nesse aspecto? Por exemplo, se ele não era pontual,
que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho uma escuta, né? Porque às vezes a impontualidade dele pode não ser uma culpa dele, né, professora? Sim. Pode ser o transporte que chega atrasado, né? Então, procure ouvir os nossos alunos, né? Ver quais são as dificuldades que ele tem, para você também fazer uma avaliação justa, tá bom? Então, aí vocês vão ver, a professora Sueli vai mostrar para vocês alguns aspectos da nossa ficha, né, de avaliação das habilidades socioeducativas. Ok, vamos lá. Então, como vocês já conhecem essa ficha, porque ela não mudou, ela continua sendo uma avaliação do seu aluno diariamente em todas as unidades de estudo. Aqui vocês podem observar, o cabeçalho continua muito simples, autoexplicativo, e nós temos aqui as orientações gerais aos professores presenciais. Não se preocupem que todas as orientações são dadas e mostradas. Aqui existe a distribuição da nota das habilidades socioeducativas. Cada indicador de desempenho possui o valor de 1/10 e cada critério possui o valor total de meio ponto. O valor total da avaliação é 2,5 pontos. A autogestão é um critério, vejam aí. Eu estou tentando aqui abrir um pouco para vocês verem melhor. Temos aí um critério avaliativo. E nós temos os indicadores de desempenho. Reparem aí que se a autogestão é 0,5 pontos, os indicadores é 1/10. No caso, ponto 1, responsável, assíduo e pontual às aulas e justifica, se necessário, sua ausência ou impontualidade de participação, o professor vai verificar se seu aluno ele demonstra essa responsabilidade, essa assiduidade, essa pontualidade, e aí, no caso, sim, ele demonstra. Então, você vai dar aqui 1/10 nesse ponto de critério, ponto 1. No critério de indicador, demonstra interesse e determinação nas atividades individuais e coletivas? Ok, demonstra, então ele também ganha nesse item 2, 1/10. No 3, ele demonstra esforço e persistência diante de situações adversas? Ok, ele é um bom aluno, ele demonstra mais 1/10. E assim sucessivamente. O professor presencial, ele vai pontuando cada indicador de desempenho com 1/10 e totalizando meio ponto no seu critério de autogestão. Da mesma forma, ele vai seguir em todos os critérios de desempenho para que o aluno possa ser definitivamente avaliado nas habilidades socioeducativas. Eu acredito que aí vocês estão vendo os indicadores. É possível ver, né? Bem, eu estou tentando só fechar aqui um pouco mais, tá? Autogestão, comunicação, todos aí os critérios para que vocês possam ver, autonomia, inovação, empatia, e aqui a ficha de registro de notas. Não mudou muita coisa, vocês têm aí a numeração dos seus alunos, a relação dos seus alunos, que você vai identificá-los aí de acordo com os seus documentos, o nome completo, e aqui a autogestão você vai pontuar os seus critérios, quanto que ele ganhou 0,5 em autogestão, ok, comunicação, autonomia, inovação, empatia e cooperação. Total de pontos, meio ponto, que é o total aí nessa sua avaliação. Muito simples, muito fácil, não é difícil. O que você precisa de um empenho melhor, professor presencial, é avaliar os seus alunos diariamente com um olhar pedagógico e sempre obedecendo a esses critérios. É isso que a professora Sueli falou, é muito importante, né? Diariamente, a avaliação das habilidades socioeducativas não é um momento que você vai parar naquele dia que ele vai fazer a avaliação escrita, deixa eu observar se ele é pontual. Não, é o processo. Você vai observar esse aluno durante toda a unidade de estudos, ok? Vamos agora sim, coisas muito novas para vocês. Vamos aos instrumentos de avaliação da trilha de aprendizagem. Então, nós estamos vendo que temos tipos de avaliação, né? Nós temos a trilha 1, que é o portfólio. O que é o portfólio? É uma avaliação individual
que deverá elencar todas as atividades desenvolvidas no momento da EDLI 1, registrado individualmente ao longo de cada unidade de estudo, compondo o portfólio do estudante. Gente, lembrando que aí a gente está falando da trilha, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que tem unidades que vão ser da trilha, mas tem unidades que não vão ser. Nas unidades que forem avaliação escrita, não vai ter DLI valendo uma pontuação. Então, a gente tem que ter isso bem em mente, tá? E a trilha 2, professora? A trilha 2 é o Projetei, que é uma avaliação em grupo, uma atividade desenvolvida no dia da culminância da unidade de estudo, sendo apresentada na interatividade e avaliada pelo professor presencial. O Projetei é uma segunda avaliação da trilha e, normalmente, ela é feita em grupo, como está dizendo aí. O professor vai ter muito bem esclarecido no plano de aula do Projetei quais são os critérios de avaliação do seu aluno, quais são as pontuações, exatamente como a DLI 1, e o plano vai vir totalmente autoexplicativo. O professor presencial só deve seguir o que está lá especificado pelo professor ministrante. Então, é bem simples, é só entender todo o processo de avaliação, que ele não terá dificuldade, nem o professor presencial e nem o aluno que vai conseguir alavancar e conseguir um sucesso aí na aprendizagem de ensino no dia a dia. Isso. A trilha 3 é a autoavaliação do estudante. Olha lá, é uma avaliação individual por meio de rubrica, onde o aluno fará a análise de seu percurso de aprendizado, vale meio ponto. Então, a gente entende que o aluno da EJA, né, ele já é um aluno mais maduro, né? A gente já espera um pouquinho mais de maturidade neles, né? E que eles consigam se avaliar. Então, é um exercício, gente. A gente está começando com isso, né? Então, a gente espera que ele já tenha essa capacidade, tá bom? E a última, que nós já falamos até bastante, né? Bastante. É a avaliação das habilidades socioeducativas, né, professora? Isso, que é uma avaliação que nós colocamos agora há pouco, demonstrei aí na ficha que não mudou muita coisa, e ela continua a avaliação do professor presencial, de acordo com os critérios de desempenho do estudante, e que o valor da pontuação é 2,5. E claramente isso vai ser aí esmiuçado em indicadores de desempenho, conforme já está tudo especificado lá na ficha, sem dificuldade nenhuma. Isso. E, gente, vocês vão ter documentos específicos, daqui a pouco nós vamos mostrar documentos específicos para unidades de estudo que são avaliação escrita e unidades de estudo que são trilha de aprendizagem. Então, vamos ver um quadro geral de avaliação de um componente, por exemplo, com 4 unidades de estudo. Olha aí, nós temos na unidade 1, nós temos trilha de aprendizagem. Na unidade 2, nós temos a avaliação escrita. Na unidade 3, nós temos trilha de aprendizagem. Na unidade 4, avaliação escrita. E aí é muito importante que você se aproprie. Essas pontuações aí, nós já falamos um pouco sobre elas no decorrer dessa primeira parte da reunião, né? O importante é que você saber que tanto a avaliação escrita quanto a trilha de aprendizagem tem uma pontuação que totaliza 10, né, professora? Exatamente. Tanto a avaliação escrita, a trilha, sempre é lá o 10 ponto final. E no mínimo 6 pontos. E se o aluno trouxer, no caso, uma avaliação bem menos que 6 pontos, lá na frente vai ter todo um aparato de avaliações, como uma delas a recuperação paralela, e que nós vamos falar lá na frente também. Isso. E é importante, gente, que vocês entendam como chegamos aos 10 pontos, tá bom? Para que esse aluno não seja prejudicado. Não deixe de fazer a avaliação das habilidades socioeducativas, não deixe de atribuir pontuação, por exemplo, a DLI, quando for trilha de aprendizagem,
para que o aluno não seja prejudicado por essa falta da pontuação. Mas nós ainda vamos conversar mais sobre isso, nos aprofundar ainda mais. E essa reunião, vocês vão receber um documento de orientação onde vai estar tudo bem explicado, né? E fora isso, estamos aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Dizer, né, Cris, que não se sofram sozinhos, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas, esses processos natural que hajam mudanças, e as mudanças vêm sempre para melhor, não é mesmo? Com certeza. Agora nós vamos falar sobre o plano de aula e as fichas avaliativas complementares. Gente, é muito importante que vocês estejam aí, né, se apropriando desses documentos, porque cada documento, vocês vão ver que o plano de aula para a unidade que é trilha de aprendizagem é um plano de aula. A unidade que é avaliação escrita é um outro tipo de plano de aula, tá? Na trilha de aprendizagem, a DLI é avaliativa. Na avaliação escrita, a DLI não é avaliativa. Então, são várias coisas que vocês precisam se apropriar. Mas daqui a pouco está todo mundo craque em todos esses documentos e vai saber manusear e vai saber até ensinar os colegas sobre eles, tá bom? Nós vamos ver agora qual o PA, professora. Então, nós vamos ver agora o PA da trilha, que eu costumo dizer que não é difícil, é só entender o processo. Sim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o PA da trilha. Esse é o plano de aula, tá? Da trilha de aprendizagem. Nós temos aqui, no link interativo, na ficha, observem aí, PA da trilha de aprendizagem. Nós temos o cabeçalho comum, como é para todos, né? E que vocês vão identificar dentro desse PA. Como assim, pedagoga? Onde que eu vou identificar, no caso, o PA da trilha? Observem que no PA existe a informação aqui, ó. Vocês conseguem ver bem aí, ó. Trilha portfólio, tá? Esse é o PA da trilha, todos os planos de aulas têm essa identificação aí no formulário, trilha 1, portfólio. E normalmente a exposição de conteúdo 1, que apresenta aí para vocês, observem, apresenta na sequência a dinâmica local interativa DLI 1, que é avaliada, né, faz parte do portfólio. Aqui vem os recursos midiáticos, a orientação didática, qual a expectativa de aprendizagem para o aluno, observem. E aqui vem a apresentação da DLI. Essa apresentação, na sequência, o professor, no caso ministrante, ele vai identificar para o professor presencial a pontuação da DLI 1. No caso, uma nota que é um item obrigatório, vejam aí. Ele vem todo explicadinho, no caso esse plano da trilha, e aqui vem indicando os critérios avaliativos. Esses critérios, eles são esmiuçados, porque cada DLI-1, ela tem uma nota específica, numa somatória de várias DLIs. No caso, ele vai somando e vai ser 5 pontos na somatória do portfólio. Ah, mas como assim? Quer dizer que os critérios são distribuídos? Exatamente. Aqui nos critérios avaliativos eu tenho um critério de engajamento, um critério de comunicação, um critério de entendimento, vários critérios que no caso o professor vai colocar aqui. Nesse caso, você, professor presencial, vai somar esses critérios e vai lançar na ficha, que eu vou mostrar logo depois para vocês, somando sempre a DL1 numa ficha cumulativa, que vai dar 5 pontos e que você vai lançar na ficha do portfólio, que eu vou mostrar lá na frente.
Não é Professora, difícil. não é difícil mesmo, né? É só ficar atento. Nesses critérios, gente, avaliativos, o professor presencial, o professor ministrante, né, que é o especialista no componente curricular, ele vai orientar o professor presencial de que forma ele vai avaliar essa questão. Por exemplo, na questão, o professor pede 3 exemplos de mamíferos, né? E aí, lá nos critérios avaliativos, o professor deve colocar, né, atribuir 0,1 para cada exemplo colocado. Então, se o aluno só colocou 1, ele não vai ganhar uma pontuação total. Ele vai ganhar somente o ponto atribuído aquele exemplo que ele deu, tá? Então, esses critérios avaliativos são muito importantes vocês ficarem bem atentos a ele. Exato. Essa parte, o professor ministrante vai direcionar vocês de que forma vocês têm que estar avaliando essa questão. O aluno talvez não perca a pontuação toda, né? Ele vai perder alguns pontos porque ele não citou, por exemplo, todos os exemplos, né? Não colocou tudo que o professor ministrante pediu. Então, estejam atentos aí para que também esse aluno não seja prejudicado, já que ele respondeu parte da questão, né? Não respondeu tudo, mas respondeu alguma coisa. Exato. Então, estejam bem atentos a isso, né, professora? Isso, perfeito. Então, na nossa ficha, como eu expliquei, ela é autoexplicativa. O professor vai seguir o plano de aula da trilha, que está bem aqui especificado, olha. Olá, professor presencial. O portfólio, no caso da DL1, é um apanhado de DLs que vão ser somadas. O portfólio corresponde à primeira nota do aluno da trilha de aprendizagem, a organização de todas as atividades realizadas durante a dinâmica local interativa, DL1, e, no caso, corresponderá a uma nota com pontuação máxima de 5 pontos distribuídos entre as DLIs da unidade de estudo. Incentive sempre sua turma na entrega das atividades para posterior, seguindo aqui, avaliação de acordo com os critérios estabelecidos pelos professores ministrantes. Organize manualmente as notas da ficha do portfólio, que eu vou mostrar para vocês. Isso os auxiliará no momento em que precisar realizar a soma das avaliações das atividades. Ou seja, está bem explicadinho, não tem como não entender, tá bom? Então, as dúvidas vão surgir, com certeza. Nós sabemos que isso aí, no decorrer do processo, vão surgir dúvidas, e isso nós estaremos constantemente esclarecendo para vocês. O professor ministrante, ele vai praticamente desenhar no plano tudo que vai ser feito, e isso vai chegar ao professor presencial. Agora, é claro, né, Cris, precisa fazer uma leitura, sim, de entendimento, de compreensão de todo esse processo desses formulários. A gente sempre reforça aqui, né, Sueli, que o nosso documento, às vezes, tem professores que acham assim, que consideram as cartelas o documento mais importante do pacote didático, né? Mas aqui nós consideramos o documento mais importante, se é que existe um mais importante, né? É o plano de aula. Né? O plano de aula, o professor presencial, ele tem que pegar esse plano de aula com antecedência, se apropriar das orientações didáticas, que é aquele campo lá do cantinho, onde o professor ministrante conversa com você, orienta você durante a aula, né? Verifica o que precisa ser feito para que a mediação aconteça de forma satisfatória. Então, se aproprie desse plano de aula com antecedência, tá bom? Para que o nosso aluno possa aproveitar ao máximo essa aula, que vai sair daqui com todo carinho e toda a qualidade para chegar aí também dessa forma. E agora nós vamos apresentar outro documento, exatamente, né, professora? Vamos lá, a próxima ficha que nós vamos apresentar. Deixa eu fechar aqui para que a gente possa abrir a outra. Agora nós vamos para a ficha... Oi. Vamos só abrir aqui, questões técnicas. A ficha de notas do portfólio, pessoal. Então, essa ficha que eu vou mostrar para vocês é aquela ficha em que o professor presencial vai relacionar todos os seus alunos. Antes de mostrar aqui o quadro geral, vou mostrar para vocês que existe uma orientação aqui, ó.
uma orientação ao professor presencial, tá? Segue a ficha de registro das notas do portfólio individual dos seus alunos. Fiquem atentos às orientações, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? O portfólio é a união de todas as atividades realizadas durante a DLI na aula com transmissão, possuindo o valor total de todas as DLI somadas, 5 pontos, distribuídos no decorrer da unidade de estudos, né? Cada atividade proposta pelo ministrante para esse momento possui um valor. Este valor e todas as orientações de avaliação estão no plano de aula enviado a você, professor presencial. Esse modelo de ficha irá auxiliá-lo a organizar as notas de cada estudante, fornecendo as informações necessárias para o lançamento das notas posteriormente. E aqui também diz que, lembre-se que essa ficha é para controle de registro manual das notas de seus alunos. No entanto, somente a nota final por unidade de estudo do aluno deverá ser lançada no diário físico, no caso da EJA, né, que não é digital. Use uma ficha para cada unidade de estudo e, se possível, registre a nota do aluno no dia em que a atividade foi realizada. Evite acumular as correções das atividades. Eu estou passando aqui um pouquinho mais rápido para a gente dar tempo de nós fazermos todas. É um documento que auxilia muito na organização do professor presencial. Completamente. Né? Aqui nós temos aqui o número, a numeração dos seus alunos, o nome do aluno, que é a relação de todos os seus alunos, exatamente como está lá no diário, né, que vocês vão lançar depois. E aqui vocês podem observar que tem a nota da DLI1, que é a primeira nota que você lançou lá, da primeira aula, da trilha de aprendizagem, né, que vai ser o portfólio. A nota da DLI1, a nota 2, que você vai lançar. E lembrando sempre, né, que vale 5 pontos no geral. Então, aqui no caso, você vai somar essas DLIs, né? E vai lançar os 5 pontos do seu aluno na nota que vai ser a geral da DLI. Aqui no caso, a nota da DL1, da 2, da 3 e assim sucessivamente. Isso. E a quantidade de DLIs que você vai colocar aí também vai variar, né, gente? Depende do quantitativo de dias de transmissão que o componente tenha. Depende de vários, da carga horária do componente, tá bom? Então, é uma ficha que vai ajudar você, professor presencial, na organização aí das avaliações do seu aluno. Vamos mostrar mais uma ficha, a ficha geral da trilha de aprendizagem da EJA. Então, vamos lá. Passando aqui, ficha geral. Vamos lá, gente. Aqui, essa ficha geral, como vocês estão observando aí, ó, o nome dela, ficha geral, que é a trilha de aprendizagem. Como assim, pedagoga? Ficha geral. Ficha geral porque você, professor presencial, vou mostrar aqui no quadro, vai lançar todas as notas da trilha. Olha só, aqui a primeira nota é do portfólio, que valeu 5 pontos, que já é a somatória de todas as DLI1. A nota do Projetei, que foi aquelas avaliações em grupo que foi realizada na DLI2, tá? Da trilha. A nota da autoavaliação do aluno. Como assim autoavaliação do aluno? Sim, o seu aluno vai se autoavaliar. Daqui a pouco nós vamos ver a ficha de autoavaliação, que também é enviada para o professor presencial. E claramente que ele vai ter que ter uma certa consciência que nós temos que trabalhar neste aluno em relação a se autoavaliar. Vou mostrar daqui a pouco para vocês essa ficha também, tá? A nota da avaliação das habilidades socioeducativas, que o professor presencial vai lançar aí. Se o seu aluno tirou 2 ou 2,5 ou menos de 1, né? Aí vai lançar conforme foi, no caso, o aluno foi avaliado. Ok. Nota final, máximo 10 pontos. Veja bem, aqui é uma ficha geral cumulativa da trilha. Vai lançar todas as notas da trilha, das atividades, e se o aluno não atingiu aqui os 10 pontinhos, ele vai para o plano de estudos da recuperação paralela. É claro que nós não esperamos que ele vá para esse PERP, né? Em último caso, porque a ideia é que o aluno seja trabalhado quanto à sua aprendizagem, para que ele atinja a nota final
uma nota razoável para que ele possa ser aprovado, já que nós tivemos todo esse trabalho com o professor em relação a orientações e que o professor também teve toda essa dedicação na questão do ensino-aprendizagem do seu aluno. A PERP não é uma rotina. A PERP é quando o aluno não consegue atingir um sucesso no ensino-aprendizagem, ok? E ela é a cada unidade de estudo, hein, gente? Então, estejam aí atentos, né, que o nosso aluno é um direito que ele tem de recuperar a aprendizagem dele. Então, fiquem bem atentos aí. Temos mais uma ficha aí, não é? Sim, vamos lá. A ficha de autoavaliação do aluno. Vamos ver. Isso, aquela ficha que eu acabei de falar para vocês, que o aluno vai se autoavaliar. E quando eu falei para vocês em relação de que o aluno, ele deve ter a questão da consciência, né? Aqui, como tem aqui, ó, que o aluno seja honesto com você e seu desenvolvimento escolar. Isso te ajudará a avaliar qual o seu perfil de estudante, mostrando seus pontos fortes e pontos fracos. Veja bem, ele tem que ser honesto em relação a essa ficha e o professor presencial trabalhar essa questão da conscientização, não é mesmo? E aqui tem todas as orientações que o aluno precisa, aqui os itens que ele vai responder. No caso, ele vai marcar um xizinho no item 1. Realizei as atividades de forma atenta, responsável, organizada e comprometida. Sempre, ok, ele vai atingir a notinha aqui dele de 1/10. Quase nunca. Então ele vai mais ou menos quase nunca, quer dizer que ele nunca realizou, quase nunca, mas é quase sempre, né? Aí ele já tem um 0,08 ao invés de 1/10, né? Porque não é um sempre, é um quase sempre. E o nunca é um 0, né, gente? E evitar que ele nunca responda isso daí, porque a ideia é que ele tenha aí um desenvolvimento. E todos os critérios aí, os itens que ele vai respondendo no xizinho sempre, quase sempre ou nunca. Para isso ele tem que ler com atenção e com certeza aí com o apoio do professor presencial. A ficha é autoexplicativa e não tem muito que ter dúvidas, tá ok? Ok. E agora nós vamos falar um pouco sobre a recuperação da aprendizagem. Como nós falamos, gente, a EJA, ela é semestral e agora, ao final de julho, já encerra uma etapa da EJA. Então, é preciso que vocês já se apropriem dessas informações, ok? Vamos ver sobre a recuperação da aprendizagem. A recuperação paralela é realizada por meio do plano de estudos, que a Sueli já falou com vocês, que é a cada unidade de estudos, né? Então, o aluno que obtiver nota inferior a 6 pontos na somatória de avaliação A e avaliação das habilidades socioeducativas, né? Ele vai precisar passar fazer o plano de estudos, tá bom? Aí nós estamos falando da avaliação escrita. Lembra que nós temos aqueles 2 tipos de avaliação, né? E a nota do plano de estudos substitui a nota da prova A ou B mais a avaliação socioeducativa. Lógico que, se for menor, não vai substituir, só se ela for maior. Ok? Vamos lá? Ele viabiliza a recuperação contínua do conteúdo que não foi aprendido pelo estudante em tempo hábil. Ele possui um formato autoinstrucional, contemplando os conteúdos das aulas de cada unidade. Então, tem a parte que é da avaliação propriamente dita, mas também tem a parte lá que o aluno vai estudar, os anexos, onde o professor ministrante coloca ali o material de estudo do aluno. Possui 10 questões, totalizando 10 pontos. Nesse caso, não se aplica a avaliação das habilidades socioeducativas, né? E a quem cabe, professora, essa mediação desse processo de recuperação? Cabe exatamente aquela questão que nós sempre colocamos, né? Como o professor presencial é essencial lá na ponta em mediar o processo de ensino-aprendizagem e da recuperação de aprendizagem e posterior registro dessas notas. Exatamente. A recuperação final também, gente, está prevista em lei, né? De acordo com a LDB, todos os alunos têm direito à recuperação paralela e também à recuperação final. Agora tem alguns critérios, vamos ver os critérios.
Quando o aluno não alcança a média mínima ao final do componente curricular, 6 pontos, e possui 75% de frequência em cada unidade de estudos. Então, vejam aí que não basta o aluno ter nota, ele precisa também ter a frequência para ter direito à recuperação final. Isso. E o exame de recuperação final, ele contém 10 questões objetivas no valor de 1 ponto cada uma. O material é enviado em período específico ao final do ano letivo. E o período de recuperação final é indicado no calendário escolar da série. Fiquem atentos ao calendário. O professor presencial, ele deve realizar o levantamento de quais alunos irão para a recuperação final. Então, fiquem atentos ao calendário, porque nosso calendário aí é nosso livrinho de cabeceira, né, Cris? É verdade. E esse levantamento, já comece a fazer esse levantamento a cada componente, que quando chegar ao final da etapa, você já tem o levantamento prévio desses alunos que vão necessitar de recuperação final. Então, vamos ver aí sobre a promoção do nosso estudante. Temos também lei aí, né? Olha, a avaliação do ensino e aprendizagem considerará os aspectos de aproveitamento de estudos e da frequência, ambos reprovativos por si mesmo. Então, se o aluno não tiver frequência, ele é reprovado. Tá? Se ele não tiver aproveitamento de estudos, ele pode ser reprovado também. Então, vamos estar atentos à frequência, não deixem para ver isso no final. Busca ativa, cadê meu amigo de volta? Isso tudo tem que fazer parte da rotina do professor presencial. Ok? Sempre. Temos mais um tópico lá, né? Vamos lá, né? Seguindo aí no artigo 63, o aluno será aprovado, promovido, quando obtiver a média final do ano letivo igual ou superior a 6 pontos, como já é conhecimento de todos. Isso. E no artigo 64, será exigida a frequência mínima, como a professora já colocou, de 75% do total de horas letivas anuais para a aprovação do aluno, independentemente dos resultados obtidos nos demais instrumentos de avaliação aplicados durante o período letivo. É isso, gente. Então, estejam aí atentos a esses aspectos da avaliação do nosso estudante, né? Para orientá-los, para direcioná-los, para que eles sejam promovidos ao final da etapa de estudos, tá bom? E aí nós encerramos aqui, gente, o nosso primeiro momento, que é das orientações pedagógicas, mas ninguém sai daí, porque daqui a pouquinho nós vamos falar do que vocês estão mais com dúvida, que é o diário, tá bom? Então não saiam daí, nós vamos ter aí um breve intervalo para vocês beberem uma água e já retornamos já falando sobre o diário físico. Okay? Isso mesmo. Muito obrigada pela participação de todos, Isso, né? Vamos aí seguir juntos, unidos, em toda essa equipe aí da educação, para fazer aí o ensino de vocês, junto conosco, nota 10. Verdade. Um grande abraço a todos vocês.